Pessoal, eu de novo, tudo bem? Tranquilos? Pessoal, então agora a gente vai para a nossa segunda videoaula. Na primeira a gente falou de temperatura, a gente viu como que monta as principais três escalas, a gente também falou um pouquinho sobre o que é energia térmica, e falou um pouquinho sobre calor. Nessa segunda videoaula a gente vai falar exclusivamente sobre calor, mais especificamente sobre a transferência de calor, certo? Então, bora lá. Pessoal, de novo, o calor, ele vai ser o quê? A energia térmica em movimento, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, aqui eu tenho uma temperatura maior e aqui eu tenho uma temperatura menor. Então, o calor vai dar a temperatura maior para a temperatura menor, certo? Então, o calor vai dar temperatura maior por corpo de temperatura maior por corpo de temperatura menor. Pessoal, transferência de calor não é a mesma coisa que transferência de temperatura. Temperatura não se transfere. Temperatura não se transfere. O que se transfere? Energia térmica. E energia térmica em transferência é calor. Então, bora definir calor mais uma vez. Calor. Calor é a energia térmica em botar trânsito, tá? Em trânsito, então, tá em transferência, em trânsito. E vai, o calor, pessoal, calor, ele flui da temperatura maior, flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, espontaneamente. Então, espontaneamente, o calor flui da temperatura maior para a temperatura menor, certo? Tranquilos? Pessoal, para transferência de calor, então, a gente vai ter três métodos de fazer transferência de calor. Então, para transferência de calor, bora lá. Transferência de calor, transferência de calor, ou transcal, vamos chamar de transcal, certo? Então, transcal. Transcal. Nós temos três métodos de transferência de calor. O primeiro deles, condução, que já vai ser o primeiro que a gente vai falar, que tem a lei de Fourier, tal. Então, a condução. O segundo é a convecção, certo? E o terceiro é a radiação. Então, são três métodos, três maneiras de transferir calor: condução, convecção e radiação. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma agora. Então, bora lá. Sair aqui. Primeiro vai ser a condução. Pessoal, condução. Então, bora lá pegar. Pode ser aqui mesmo. Condução. Condução de calor. Vamos falar só um pouquinho sobre características da condução. Pessoal, a primeira coisa da condução, ela acontece de partícula, errei aqui, corta aqui, partícula em partícula em partícula. Ou seja, uma partícula, sei lá, tem uma partícula aqui, essa partícula vibra, passa para que está aqui também. Essa aqui vibra e passa para o lado. Então, através de vibração. Bota lá, vibração da partícula, passa a partícula do lado, e assim seguidamente, certo? Então, partícula a partícula. Pessoal, se eu falo que é partícula a partícula, eu preciso de meio material. Preciso de meio material. Preciso de meio material. Então, quer dizer, não ocorre no vácuo. Então, não ocorre no vácuo. Pessoal, lembrando, o vácuo é a falta de matéria, certo? O espaço sideral tem vácuo, então não tem matéria, certo? Pessoal, ela ocorre no meio material, mas ela é mais forte nos sólidos. Mais forte nos sólidos. Por quê? Imagine, vou botar aqui, vou pegar uma outra aqui. Imagine um sólido. Então, vou botar lá, sólido. Sólido. As moléculas do sólido estão como? Tem uma aqui, outra 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 aqui. Vejam, elas estão mais próximas uma das outras, mais próximas. Imagina, por exemplo, agora um gás, por exemplo, um gás.
as moléculas do gás, as partículas estão mais afastadas. O que é mais fácil de fazer? Transferir energia para uma coisa que está perto ou uma coisa que está longe? Para uma coisa que está perto. Por isso que a condução que precisa de contato é mais forte nos sólidos, certo? Então, pessoal, é partícula em partícula, precisa de meio de propagação, não ocorre no vácuo e é mais forte nos sólidos. E a lei que rege a condução é a famosa e não difícil lei de Fourier. Fourier, então, um estudioso matemático e físico francês, lei de Fourier, que eu vou falar um pouquinho dela melhor daqui a pouquinho. Só, condução, então, precisa de contato, ocorre de partícula a partícula através da vibração, precisa de meio material, não ocorre no vácuo, é mais forte nos sólidos, mas pode ocorrer tanto em gás quanto em líquidos, e ela é regida pela lei de Fourier, certo, pessoal? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a lei de Fourier. Pessoal, a lei de Fourier, bora lá então. Deixa eu ver um Ctrl Z. Bora lá então. Lei de Fourier. Pessoal, lei de Fourier. Vou fazer de amarelo. Não, fazer de laranja. Certo? Então vai ser o quê? Q igual. Depois eu explico o que é cada uma coisa. K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido por L. Para explicar isso, eu vou fazer um desenho aqui. Fazer aqui, então, fazer assim, assim, pá. Ficou feio. Tá bom, dá para entender. Tô apanhando a mesa, mas tá certo. Então, pessoal, eu vou ter aqui, então, uma temperatura 1 e aqui uma temperatura 2. Aqui eu vou ter meu comprimento L. Aqui dentro eu vou ter a minha área A. E do meu material eu tenho a condutividade térmica K. Então eu tenho aqui K, beleza, o A tá ali que é a área, ΔT tá aqui e o L tá aqui. Pessoal, o Q vai ser a taxa de transferência de calor. Q é a taxa de transferência de calor e ela vai ser medida em watts, unidade de potência, em watts. Pessoal, o ΔT vai ser o quê? Vai ser a minha temperatura maior, então vou chamar aqui, vou falar que T2 é maior que T1. T2 é maior que T1. Então, ΔT é o quê? T2 menos T1. Sabendo disso, pessoal, qual que é o sentido da condução de calor aqui? Vai de T1 para T2 ou de T2 para T1? Pessoal, o calor vai da temperatura maior para menor. Então, o calor, pessoal, ele vai de T2 para T1. Certo? O calor, então, a taxa aqui de calor vai de T2 para T1. Porque T2 é maior. Certo? Beleza, então. O Q é a taxa de transmissão de calor. O K, pessoal, é a condutividade térmica. Condutividade térmica. Ela é medida em watts por metro por grau Celsius ou Kelvin. Você pode escolher. Certo? A área, ela é medida no Sistema Internacional em metro quadrado. O comprimento é medido em metro. E o ΔT, no caso, como eu adotei Celsius aqui, vai ser medido em Celsius também. Mas pode ser medido também em Kelvin. Aí vai da escolha de vocês. Lembrando, hein, pessoal, variação de temperatura em Celsius é igual em Kelvin. Então, bora lá. Fourier de novo. Q, taxa de transferência de calor, medida em watts. K é uma propriedade do material, é a condutividade térmica. Altos Ks, metais, são bons condutores. Baixos Ks são concreto, madeira, plástico, isopor, são isolantes térmicos. A é a área, ΔT é a diferença de temperatura, certo? E o L é o comprimento. Beleza, pessoal? Então, essa é a lei de Fourier. Na terceira aula que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um exemplo, fazer dois exemplos mostrando bem a aplicação da lei de Fourier, certo? Bora, pessoal. Então, bora partir para a convecção agora. Só a convecção. Então, bora lá. Convecção. Convecção. O que a convecção tem de propriedades? Ela, pessoal, ocorre somente
nos fluidos. Nicolas, o que é fluido? Fluidos são líquidos e gases. Ocorre nos sólidos? Não, nunca. Ocorre no vácuo? Não. Então, não ocorre em sólidos e muito menos no vácuo. Certo? Então, não ocorre em sólidos e muito menos no vácuo. Pessoal, a convecção, pessoal, ela tem o transporte de energia, no caso calor é uma forma de energia, em transferência, mas transporte de energia por transporte de massa. O que isso quer dizer? Na condução, não existe transporte de massa, só de energia. Na convecção, se não tem transporte de massa, não tem transporte de energia. Exemplo. Pessoal, imaginem aqui uma superfície quente. Então, aqui tem uma superfície quente. Está numa temperatura que eu vou chamar aqui de TQ. E aqui, pessoal, vou pegar azul de novo. Aqui, pessoal, vai ter ar. Vou ter que fazer desenho. Vai ter ar, certo? Vai ter ar. Uma vez que esse ar entra em contato com a superfície quente, ele se aquece. E quando ele se aquece, pessoal, ele sobe. Por quê? A temperatura dele sobe. O que ocorre com o volume dele? Também sobe. E o que ocorre com a densidade? A densidade, pessoal, é massa por volume. A massa continua igual. O volume é que subiu. O que acontece com a densidade? A densidade cai. Se a densidade cai, ele sobe. Beleza. E o que acontece com o que estava em cima? Em cima não aqueceu, tá numa temperatura baixa. O que está em cima desce. Certo? Então, pessoal, isso aqui, esse sobe e esse desce, a gente chama de correntes de convecção. O fluido aquecido. O fluido aquecido tem uma expansão e tem uma queda na sua densidade, sobe. O fluido que está com a menor temperatura, ele está mais denso, ele desce. Então, esse sobe e desce são as correntes de convecção. Certo, pessoal? Então, convecção ocorre somente nos fluidos, líquidos e gases, não ocorre nos sólidos e muito menos no vácuo, e ocorre através do transporte de massa por conta justamente da variação da densidade desse meu fluido. Uma vez que o fluido quente menos denso sobe e o fluido frio mais denso desce. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre radiação. Radiação aqui. Pessoal, então bora lá. Radiação. Pessoal, a radiação, uma coisa que precisa gravar dela é o quê? Ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, pessoal, elas têm como velocidade a velocidade da luz, que é o quê? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Pessoal, o Sol fica bem longe da Terra. E a maior parte da distância do Sol entre a Terra é de espaço sideral que tem vácuo. E a energia do Sol não chega para a gente, a energia solar não chega aqui. Então, pessoal, a radiação ocorre no vácuo. Ocorre no vácuo. Se não ocorresse no vácuo, não ia ter vida na Terra. Ocorre no vácuo e em meios materiais. Certo? Ocorre nos dois. Pessoal, o principal da radiação é isso. Então, elas ocorrem por meio de ondas eletromagnéticas, a gente vai falar um pouquinho melhor lá quando for falar de ondulatória, e ocorre no vácuo e também em meios materiais, pessoal. Certo? Uma coisa. Pessoal, quando a gente fala de onda de calor, aí a gente está falando, pessoal, dos raios infravermelho. Infravermelho. Certo? Então, pode só uma curiosidade. Quando a gente fala de onda de calor, a gente está falando dos raios infravermelhos. Pessoal, sobre condução, convecção e radiação de calor, sobre a transferência de calor, é isso. Eu fico por aqui, então. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre fazer exercícios, tanto da parte de termometria quanto da parte de transferência de calor.
certo? Vou pegar os exercícios que eu mandei para vocês, vou ver qual que os tiveram menor índice de acerto e vou falar um pouquinho sobre eles. Pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Um abração.